Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Mais um de Mara Entrevista chegando para você na FM O Tempo, no portal O Tempo, nas plataformas digitais de O Tempo, também no jornal O Tempo, que a gente coloca sempre lá a matéria completa no impresso também. E claro, contando com a sua presença, agradecendo a audiência, a gente está com uma audiência muito bacana, isso é por vocês. E dizer que hoje eu trago, né, para o de Mara Entrevista, a gente está chegando ao final da temporada, e desta temporada, tá, gente? Eu volto em janeiro. Mas eu trago um amigo que eu fiz ao longo dessa caminhada minha no jornalismo esportivo, né? Um cara muito bacana. Eu digo que é um dos melhores caráteres que eu tive a chance de conhecer, né? A gente não se encontra todo dia, mas quando a gente se encontra é como se a gente sempre tivesse, né, contato. Mas é um cara de caráter, de respeito, jogou demais, mas jogou muito mesmo. A gente estava até conversando com o Lélio agora há pouco, o Lélio falou muito desse trio de Reinaldo, de Éder e dele. Esse ídolo, Sérgio Araújo, é o nosso convidado de hoje. Obrigada, Serginho, pela participação, valeu demais. Prazer é todo meu, Dimar, um abraço a todos, né? Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com você, né? E aquilo que você falou, o futebol traz muita coisa boa pra gente, né? Traz as amizades, as pessoas que a gente conviveu no passado. A gente tinha uma relação muito bacana da imprensa com o jogador, aquelas brincadeiras. A gente não ficava tão chateado igual fica hoje, né? Se vocês falassem mal da gente. E quando falava mal é porque dava mais força pra gente treinar mais e falar, pô, se tá falando mal que eu não joguei bem, no outro jogo eu quero jogar. Então essa felicidade que eu tô tendo aqui com você, pra mim é uma alegria muito grande de ter visto você também começando no seu trabalho no jornalismo e hoje você ser essa pessoa de expressão que é dentro do cenário esportivo, a gente fica muito feliz. Ah, que lindo, obrigada demais. Olha só, o Sérgio Araújo, você sempre foi Atlético, né? Você começou na base do Atlético sempre? Eu cheguei no Atlético muito cedo, né? Eu cheguei no Atlético com 13 para 14 anos e tive a felicidade de fazer a minha base todinha no Atlético e ter praticamente ficado quase 15 anos no clube. Então, para mim é uma alegria muito grande, porque você tem o alicerce ali, né? Você chegar, conviver com o clube, ver as coisas que o clube passava e naquilo você, na época de juvenil, né? Você vendo aquelas decisões de Flamengo e Atlético, aquela rivalidade gostosa, rivalidade contra o Cruzeiro e tudo, e você trazia aquilo para você e falava, um dia eu vou estar ali dentro também e vou defender meu time, né? Com todo amor, com todo carinho, para a gente lutar para conseguir títulos, conseguir as coisas. E graças a Deus eu tenho uma passagem muito grande dentro do Atlético e tenho muito carinho pelo clube para ser o que eu sou hoje, Atlético. Aqui, ele fez parte de um grupo que marcou, né? Década de 80, né? Final dos anos 70, né? Era um timaço do Atlético, né? Muito prejudicado pela arbitragem também, né? A arbitragem sempre acompanhou o Atlético tão de perto, né? Hoje as pessoas falam assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu no passado, porque hoje ainda tem VAR, né? Ainda tem, você consegue mandar uma mensagem para a CBF, eles não atendem não, mas, né? Pelo menos você ainda consegue alguma coisa. Mas que time que foi prejudicado pela arbitragem, né, Serginho? Não, demais, eu falo mesmo que era pra mim ter sido campeão brasileiro aí uns 5 anos direto. A gente sempre estava na semifinal de brasileiro, a gente foi muito prejudicado pela arbitragem. Jogos que a gente não acreditava que as coisas acontecessem. Se fosse o VAR hoje, a gente era campeão direto aí. E hoje o que acontece, né, Dimara? Hoje os jogadores estão muito blindados, né? Muita câmeras. A gente naquela época tomava pancada pra caramba, murro na cara e ficava por isso mesmo. Mas hoje mudou bastante. Não sei se foi pra melhor, se foi pra pior, mas ficou um futebol assim muito esquisito. Quando você olha assim para trás e tudo que você passou pro Atlético, né? Passou pelo Atlético, né? Não tinha CT, né? Não tinha, era a Vila Olímpica mesmo, ali no meio dos torcedores também do Atlético, que eram os associados, né? Ou seja, a cobrança era meio direta, né? O cara já gritava dali de cima, o que era o campo para esses meninos, porque eles treinavam, era ali, né? Pertinho de todo mundo, né? Era, só acho que é legal, eu acho que a gente treinava ali no Atlético, naquela época a estrutura era muito boa. Eu tive a oportunidade de depois jogar em outros clubes, não tinha estrutura que o Atlético tinha. Entendeu? O Atlético tinha uma estrutura de campo para treinar, um departamento médico bacana,
E o contato ali com os torcedores, tinha época que tinha briga, Sim. tinha confusão, tinha tumulto, mas a gente sempre estava ali. E graças a Deus, naquela época o Atlético ganhava mais do que perdia, né? Então a gente tinha aquela alegria de estar treinando ali. Quem foi o treinador que mais marcou? Dilmar, eu tive vários treinadores, né? Conta aí, só para eles lembrarem. A começar da categoria de base, que sou Irineu, foi um treinador que me ajudou bastante. Seu Irineu, Depois teve o Dalcio Laviola, depois teve Zé Maria Pena. No profissional eu já tive Rubens Minelli, Carlos Alberto Silva, Tele Santana, Procópio Cardoso, e assim vai, né? Tinha Zagallo. Verdade, na seleção. Na seleção do Vasco, tive a oportunidade de ser treinado pelo pai desse Mourinho hoje, que é um grande treinador, aí também lá em Portugal. Então a gente teve vários treinadores. Você foi treinado pelo pai do Mourinho? É uma história muito engraçada. Me conte. O pai do Mourinho, cara, foi pra Portugal, aí jogar no Vitória de Setúbal. Uhum. E teve um jogo... Isso em 94? Foi em 94. Teve um jogo que... Lá fala Taça de Portugal, como se fosse a Copa do Brasil aqui. Uhum. E na quarta, eu tinha feito um jogo no sábado contra o Sport, acabado com o jogo e tudo. Aí nós tínhamos jogado em Lisboa, empatado de 0-0. Uhum. Aí na quarta, no sábado eu cheguei fomos jogar contra o Sport, aí empatamos de 1-1, eu fiz o gol, melhor em campo e tal. E na quarta-feira o jogo de volta em Setúbal. 30 mil pessoas no estádio e tudo. Aí na hora da escalação, ele escalou o time e não me escalou. E aí? Lá tem esse negócio. O time hoje vai assim, assado, menina. Eu peguei uma cadeira e joguei pra cima. Aí esse pai do Mourinho... Ele era tão rígido quanto é o Mourinho? Nada, era Félix Mourinho. Ele tava como... Interino. Aí o presidente, eu tinha felicidade, eu morava em Setúbal, na cobertura, do lado do presidente do clube. Então o presidente tinha maior coisa comigo, né? Uhum. Aí quando eu saí assim do vestiário, ele perguntou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não vou jogar não, que vou ficar na reserva, não vou ficar não. Ele falou assim, Sérgio, vai lá, troca de roupa, porque aqui é diferente do Brasil, aqui eles multam, não sei o quê. Aí tá, beleza. Aí eu fiquei no banco e tal, primeiro tempo 0-0. O Canija jogava, o Paulão, acho que o Cruzeiro jogava, o Clóvis. Aí, segundo tempo, 0-0 de novo. Aí eu entrei no jogo, a torcida começou a gritar meu nome e me colocou. Que lindo! Eu fiz um gol do meio de campo, de falta, daquele goleiro Pordom, da Bélgica. Fiz 2 gols, ganhamos de 2-0 do Benfica. Aí na coletiva de imprensa lá, ele falou assim, minha arma secreta estava na casa de banho. Falou que eu era a arma secreta dele, porque casa de banho lá é banheiro. Sim. Eu falei assim, mentira. Ele me colocou no banco. E aí ficou aquela história, cara, que foi muito legal, cara. Desclassificamos o Benfica. E isso é marcado por eles até hoje lá, sabe? Eu tenho muitos contatos lá em Portugal. Claro. E os caras ficam doidos com essa história. Então essa história foi legal demais. Agora, o Sérgio Araújo viveu muitas histórias mesmo de bastidores com o Atlético, né? Que foi a equipe que você mais jogou, mais tempo, né? Como é que era aquele time? A gente estava brincando agora mesmo até com o Lélio Gustavo, né? E o Lélio escalando essa frente do Atlético, né? Reinaldo, Sérgio e Éder. Eu tive essa felicidade. Mas o que é isso, né, gente? Eu tive a felicidade que eu falo pra muita gente, né, cara? Eu já cheguei no Atlético muito cedo, tive a felicidade de estar treinando ali com o Reinaldo, com o Éder, com o Tony Cerezo. O Barbatana me pegava no juvenil, me colocava pra treinar no meio do titular. Eu já estava convivendo com o João Leite, com Osmar Guarneri. Você era mais novo que eles? Eu era mais novo, eu tinha 16, 17 anos. E eles já eram? O Éder já era o Éder, seleção brasileira? Não, já era o Reinaldo, os caras tudo. E eu já tinha convivido com eles. Você falou, meu Deus! Aí, rapaz, você já tava, como se diz, me lapidando pra ser o que eu fui. E eu fico feliz, porque eu fui campeão com 15 anos já no juvenil. Pô, e com 16 anos já tava na seleção brasileira lá em Paris. Você disputou o pré-olímpico, não foi isso? Não, disputei o pré-olímpico, mas joguei também na categoria sub-16, sub-17. Você jogou na base da seleção brasileira. O meio de campo era... Eu jogava de camisa 10, pra você ter ideia. O meio de campo era Dunga, Sérgio Araújo e Giovani do Vasco. Que isso, na seleção gente? brasileira. A gente era a base, hoje não consegue ter isso no profissional. Vai. Então a gente
Então já tinha aquela adaptação com eles ali, já estava me tratando com aquele carinho e tudo. E quando eu cheguei no profissional foi fácil, porque você já chegar e já ter uma espinha dorsal com esses grandes jogadores, para quem está subindo, é excelente. O que não acontece, talvez, assim, entre aspas, porque eu não gosto de criticar muito, hoje o jogador do juvenil para subir pro profissional, com as dificuldades que tem, porque naquela época a gente praticamente ficava 8 anos, eu fui titular do Atlético 8 anos, e se mudava muito pouco. Hoje se muda muito, não tem aquele entrosamento, não tem aquela coisa toda. Então a minha carreira, trajetória foi muito legal. E as convivências, né, cara, que a gente vê hoje, as dificuldades que a gente tinha no passado, você lembra disso? Sair daqui para jogar em Poços de Caldas, Uberaba, de ônibus, não tinha ar-condicionado. Não. A gente parava no meio da estrada, parecia piquenique, cara. Pô, pra comer um pão com presunto, uma Coca-Cola e uma maçã. E tirava ali, sabe onde fica o porta-mala? Abria ali, tava ali, não era? E a gente ficava acompanhando a saída deles pra esses jogos, né? Acompanhando ali a saída e a gente fazia as cenas, né? Todo mundo colocando os negócios lá embaixo, eles entravam no ônibus com segurança, normalmente. Era um, porque agora mesmo... Quando assessora de imprensa do Cruzeiro, eu cheguei a viajar de ônibus ainda. Olha, já eram anos 2000, né? Mas a gente viajava com 2, 3 seguranças. Naquela época era um segurança. Mas nesse timaço do Atlético viajava aí por Minas Gerais com um segurança, né? Obviamente eles tinham um acesso maior, o tipo de relação deles com o torcedor também era diferente, né? Até porque, como o Sérgio falou, a formação deles era o Atlético. Então, assim, era uma coisa assim de eu tô no meu time, é meu time e é isso, né? Tinha um outro ponto ali, né? E vocês eram amigos mesmo? Era, cara, assim, amizade muito bacana, assim, todo mundo respeitava, todo mundo ajudava. Na concentração a gente falava que era a casa do terror, ninguém dormia de vez em quando. Era ali naquela casa do Planalto? Nossa, na casa do Planalto, aquela ali os pernilonga, pá. Hoje eles ficam soltando foguete aí pra atormentar. Na nossa época era os pernilonga. Acho que os pessoal do Cruzeiro soltava os casal de pernilonga, cada bico desse tamanho, não deixava você dormir a noite toda. Mas era divertido que a gente brincava, a gente corria, assim, tinha aquela liberdade de estar um perto do outro. Hoje a gente não sabe o que acontece, eu acho que cada um no seu quarto e tudo, cada um com seu fone, mas naquela época não tinha isso. Então a gente tinha que brincar, um zoar o outro, entendeu? Mas eu falo, eu sou feliz porque as amizades que eu fiz dentro do Atlético até hoje, né, a gente continua tendo, né? Igual eu te falei, hoje eu sou presidente do Master do Atlético. E aí continua ligado disso, presidente do Master, hein, Jair? E a gente sempre tá viajando, igual domingo passado, nós jogamos lá perto de Iapim, em São Domingos dos Atores. Ontem a gente estava em Itabira, muito legal o pessoal lá tirando foto com os ex-jogadores e tudo. Então a gente... Quem tá nesse grupo com vocês? Então esse grupo mudou bastante, sabe? Porque vai ficando, tem o Paulo, tempo, né, tem o Paulo Roberto Prestes. Esteve aqui com a gente tem dias atrás. O Ayrton Amorim, tem o Everton Maradona, tem o Bruno, tem o Alci, tem o Juliano. Bruno. Tem o Léo de Deus, que é irmão do Dedé. Tem o Kaká. Kaká também é irmão deles. Jorge Valença, o treinador. Jorge Valença grande. Vou trazer Jorge Valença aqui. Tá o convite feito, hein? Jorge Valença. Então, um grupo bacana que a gente vai... É bom treinador, Jorge Valença, me conte. Tranquilo, mano. De master. Não tem preocupação nenhuma. Ele fala assim, pra lá e pra cá, tá, gente? Resolve aí que eu... Muito legal. E aí o pessoal, quando vocês ainda jogavam, ainda estavam juntos lá, você fala assim, não, o Sérgio era ponta, né? No futebol brasileiro, e você falou que chegou a jogar até de 10 na base da seleção. No futebol de hoje, você se vê jogando como? O ponta, mais ou menos, ele não é. As pessoas falam assim, é tipo o atacante de lado. Não era bem o atacante de lado, né? Não era ponta mesmo. Ponta, né? Como o Éder foi e tal, ponta. Hoje você se vê como no futebol de hoje, sem pontas? Eu seria, acho que um jogador pelo lado direito ali. Um atacante mesmo, pelo lado direito. Mas só que hoje... É diferente, O que eu fazia naquela época, se eu fosse fazer hoje, eu tava roubado. Porque hoje você não pode driblar, você não pode dar um chapéu, você não pode dar uma caneta, que os caras metem a mão na sua cara. Então, se eu tô jogando hoje, eu tava roubado, porque naquela época a gente já partia pra cima, driblava 1, 2, 3. Então, hoje você não pode driblar. Pô, eu fico vendo os jogos hoje, rapaz, tá muito robô, toca pra aqui, toca pra ali, toca pra aqui. Você não vê um jogador partir pra cima e driblar. Quando um vai fazer isso,
O outro vai lá e fala que você tá menosprezando. Verdade. Você não pode Tá diminuindo o cara. Ele tá diminuindo o cara. É. Se você pegar e dançar na frente dele, Aí que já era. é brincadeira. É. Aqui, Serginho, o maior adversário que vocês tiveram foi mesmo o Flamengo? Na década de 80, foi o Flamengo, foi o nosso rival aqui, o Cruzeiro, entendeu? Mas é engraçado, Dimara, que quanto o Flamengo, eu sempre tive sorte. É mesmo? Na Copa de São Paulo de 83, que a gente foi campeão, eu fui revelação da Taça São Paulo. Sim, em 83. Teve um jogo Atlético e São Paulo que nós ganhamos de 3-1, eu fiz 3 gols. Então já era carrasco do Flamengo desde a época de... Então eles já olhavam e falavam assim, lá vem ele. desde a né? época de juvenil que a gente já era carrasco. E coincidentemente, todos os jogos do Flamengo eu fazia gol, eu jogava bem e tudo. É tanto que depois eles me compraram que eu fui pra lá, entendeu? Ah, é. Essa história é legal, né? Conta pra gente, ele contou ali agora mesmo Barba, Cabelo e Bigode, mas ele vai contar aqui pra gente. Que história é essa que a sua venda pro Flamengo, foi pro Flamengo, né? Foi. Que, na verdade, comprou o Diamond, o terreno lá, é isso mesmo? Não, a história toda foi essa, sabe, Dimara? Eu tava naquela fase que eu tinha ganhado bola de prata, tava o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Isso foi em? 87, 88. 88, Você ficou no Flamengo até 89. Aí a diretoria se reuniu e falou, nós temos que vender um jogador aqui porque a gente tá precisando de resolver uma situação. Nós vamos vender o Sérgio Araújo. Então foi um tumulto danado. Vocês vão vender o Sérgio Araújo? Você tá doido, é? O cara tá voando baixo, não sei o quê. Eles me chamam lá na sede do Atlético, a diretoria, e no domingo ia ter um Cruzeiro e Atlético, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Era Cruzeiro e Atlético. Então, ia ser Cruzeiro e Atlético, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. A diretoria fera me chama e fala assim, ó, você não joga domingo não. Você não pode jogar domingo. Para não machucar? Não é para machucar não. Ah, era por quê? Porque queria me vender, porque se eu jogasse, eles não poderiam me vender. Ah, tá, porque naquela época tinha uma outra regra. É outra regra. Ah, entendi. Jogou o primeiro jogo, você não podia ser vendido. Não podia ser vendido. Tá. Aí eu peguei e viajei, pra mim não jogar. Aí quando eu tô voltando de viagem, eu coloco na Itatiaia. Aí o presidente começou, tá vendo, gente? O Sérgio Araújo não quer ficar mais no Atlético. Nós temos que vender ele. Ele não quis jogar o jogo, não sei o quê. Quem era o presidente? Era o seu Nelson Campos. Nelson Campos. Aí, cara, eu peguei e falei assim, que isso, gente? Aí na segunda-feira eu tive na sede. Eles pegaram e me deram uma suspensão de 30 dias. Mas não foi ele que mandou você viajar, gente? Você não falou nada? Aí o Roberto Alves me procurou, falei pro Roberto, aconteceu isso, pô, confio em você, na história e tal. Eles estão falando, não, Roberto, mas aconteceu isso e aquilo. Aí o seu Maurício Temer também, que era o vice-presidente, diretor, conversei. Aí eu peguei meu carro e fui pra Timóteo. Minha família de Timóteo foi pra casa da minha mãe. Só que o Atlético já começou a tomar taca, cara. Ah, lógico, porque todo mundo deu a notícia, né? Aí só perder. Aí eles me chamam de volta. Aí eu chego, retorno a Belo Horizonte, aí começo a treinar. Aí daqui a pouco, pô, eu tô lá na concentração pra viajar, na sexta-feira, pra viajar no sábado de manhã pra ir pra Curitiba. O jogo ia ser em Curitiba. Em Curitiba no domingo. Aí daqui a pouco chega o supervisor e me chama, Sérgio, o que é? Eu tô com o presidente e o vice-presidente do Flamengo aí. Você foi vendido pro Flamengo. Eu falei, quê? 7 horas da noite. Mas é porque, gente, vamos explicar, eles não tinham direito nenhum, né? Isso vem com a Lei Pelé, então a negociação não tinha isso, direito econômico, direito federativo, não tem essa. Era o clube que tinha os direitos e ele fazia o que ele queria. Eles não tinham ação nenhuma. Aí eu peguei e falei, você tá brincando? Ele falou, na hora que eu cheguei, cara, você lembra ali da concentração? Sim. Debaixo do pé de jabuticaba. Aí tinha lá. O presidente com a caneta e um papel em branco, olha pra você ver. O presidente do Atlético. Do Flamengo. E quem era? Você lembra? Era Gilberto Cardoso. Ele chegou e falou assim, ó Sérgio, nós estamos te contratando, nós estamos te pagando $200 mil, você tá sendo o jogador mais caro do Brasil, deu Jornal Nacional, deu tudo. $200 mil, você vai ganhar 15% desses $200 mil, a sua luva vai ser tanto, o seu salário aqui é tanto, nós vamos dobrar o seu salário tanto, um apartamento pra você na Barra da Tijuca. Já tinha Barra. E nós vamos embora agora. Eu falei, o quê? Nós vamos embora agora. Eu falei, caramba, agora? Eu falei, não, só tô com roupa de viagem, não. Vou te dar meu cartão de crédito, você chega lá no Rio amanhã, vai no shopping, compra R$10 mil de roupa pra você. Eu falei, que isso? Ele falou, nós vamos ter que ir embora agora. Aí eu falei, pô, meu carro tá aqui. Eu falei, não, eu mando o segurança buscar e tal.
carro não é problema não, você vai ter carro, lá você vai ter tudo. Eu tenho que se apresentar com... Isso foi na sexta-feira, cara. Aí fomos pro aeroporto. Você tá brincando. Dali já foi pro aeroporto, que Direto era pro Pampulha aeroporto. também, né? À noite eu falei assim, porra, cheguei lá tudo... O aeroporto era pertinho. Eu falei assim, tudo escuro, né? Eu falei, gente, avião morcego, tudo escuro. Cara, jatinho particular. Desse presidente. Não, alugaram um jatinho. Alugaram um jatinho, gente. Meu Deus, olha que estrela. Menina, saímos daqui de jatinho. Vambora. Cheguei no Rio e tal, me levaram pro hotel. Pô, no outro dia, minha apresentação no Flamengo, cara. A Gávea lotada. O Zico chegou pra mim e falou assim, ó, seja bem-vindo, parabéns, sou seu fã. Você vai ser o meu 7 de ouro aqui. Então, cara, isso que aconteceu. Aí depois de algumas histórias, eu descobri que a minha venda, segundo as pessoas ligadas ao clube, falaram que o Atlético na época estava com uma pendência com a prefeitura de Belo Horizonte sobre aquele terreno ali, onde que é o Daimo hoje. Ia perder. Já ia para leilão. Se eles não pagassem a dívida. E com a minha venda, uma parte desse dinheiro foi para pagar onde que é o Daimo ali hoje. E que aí entrou em todas as negociações, não, vendeu, não sei o que, aí veio parar, né, no negócio do estádio, ou seja, o dinheiro foi passando, você tem essa marca. Eu acho que eu tenho uma parte ali, viu, gente? Agora eu tô precisando, você podia me ajudar. Um camarote pra ele, gente. Camarote, né? Coisa boba. Aqui, mas deixa eu te contar, não tinha essa coisa que tem hoje, por exemplo, vender um jogador pro principal rival, porque o Flamengo era o principal rival. Mas igual, pra você ter ideia, eu já tinha fechado um pré-contrato com o São Paulo. Você ia pro São Paulo. Eu ia pro São Paulo. Entendi. Mas isso com o Atlético participando também, tudo né? O Atlético participando. É tanto que eu peguei um avião aqui, escondido, fui lá em São Paulo. Era tudo escondido. Mandaram eu ir lá, fui lá, sentei com o São Paulo, fiz um pré-contrato com o São Paulo. Só que o São Paulo tava pagando $100 mil mais os 15%. Sei. Que era $115 mil. Aí o Atlético não aceitou. Era menos pro clube. Aí o Flamengo aceitou pagar os $200 mil mais os 15%. Mas eu tava já pronto para ir pro São Paulo. Eu saí daqui, fui em São Paulo, fiz um pré-contrato e tudo, e voltei. Passou depois 2 semanas, eu tava indo pro Flamengo. Foi uma quebradeira danada, quebraram aquela sede toda, quebraram aqueles quando anunciaram que era pro a minha Flamengo. venda. A torcida não foi contra você, né? Porque, na verdade, alguns foram, mas hoje aqui, tá vendo? Os que foram contra mim naquela época, aí tá vendo onde que aconteceu? Não, mas é porque é bom a gente contar pra eles que vocês não tinham muito poder de decisão. Não tinha nenhum. Quem decidia era o clube, não tinha essa, né? Então, às vezes, falava de você, ele tá indo pro Flamengo, ele quis ir pro Flamengo. Nada, gente. Quem decidia era o clube. Porque o passe era todo do clube. Tudo do clube. A gente só tinha 15%. Verdade. Só tinha 15% do passe. A gente não tinha nem empresário na época. Porque o clube resolvia tudo, né? A gente tinha nem empresário. Eles só tomam pra eles a definição de carreira, né? Não vou, não quero ir, com a Lei Pelé. Agora, né? Depois que mudou a Lei Pelé. Com a Lei Pelé, mas anteriormente e não com a Lei tinha Pelé também, nenhuma. eu tomei um ataque do Atlético também. Tomou, menino? Por quê? Porque fui vendido para Portugal por um valor. Porque na verdade ele volta pro Atlético, né? Você volta em 93 pro Atlético. Aí fui campeão da Conmebol. Isso, 92 com a Conmebol, aquela primeira competição internacional que o Atlético vence, o Procópio era o treinador, né? Deixa eu ler só o time da final da Conmebol. Esse é da final, tá, gente? João Leite, Alfinete, grande Alfinete, né? Luiz Eduardo, Hiller, Paulo Roberto Prestes, eterno capitão. Éder Lopes, grande Éder Lopes. Éder Lopes deve estar hibernando lá na cidade dele, né? Porque eu não consigo falar com ele. Moacir, grande Moacir, teve aqui com a gente também, grandes histórias. O Negrini, que veio, né? O Negrini acabou sendo decisivo. Jogador mais elegante que chegou no Atlético, coisa feia do cara. Depois o André, né? O André. Ailton. Depois o Toninho Pereira entrou nesse time. Sérgio Araújo, que entrou e não saiu. E Claudinho, né, também de grandes lembranças. E o técnico era o Procópio Cardoso. É o primeiro título internacional do Atlético. Aí você vem e faz... Aí você tinha voltado pro Atlético, né? Tinha voltado pro Atlético. Aí depois... E aí qual foi a pendenga aqui para ir para Portugal? Não, que depois eu voltei pro Atlético. Em 93, aí a diretoria me chamou lá, falou que não ia renovar comigo, que tinha uma proposta para ir para Portugal. Aí eu falei, beleza, aí, vamos ver a proposta, fizeram a proposta. Só que na época me venderam por $200 mil.
E eu tinha 60% do passe. Ah. E cadê os 60%? Aí eu não vi, você viu até Eu hoje? também não vi até hoje. É mesmo? Mas faz parte do futebol. Aquela época a gente não tinha os empresários assim, igual as hoje negociações tem, eram mais têm. difíceis, né? Mas tudo bem, a gente fica feliz porque faz parte da história do clube. E essas histórias bacanas, né? Porque muita gente não sabe. E muitos torcedores falavam, não, bicho, morria de raiva de você que você foi pro Flamengo. Agora eu tô vendo a história que você contou, que eu fui no outro programa e contei. Ele falou, não, eu tô sabendo que o Daimo hoje ali foi uma parte da sua venda e tal. Então, de uma maneira e outra, eu contribuí com o clube. Que história te marcou, assim, em tudo que você teve no Atlético? Uma história de bastidores, algo assim que tenha te marcado demais? A própria relação de vocês mesmo. Eu sou um cara muito alegre, muito... Ele continua sendo, na verdade. Descontraído e tal, então a gente sempre levava uma felicidade, sabe? Eu vivi dentro do Atlético, cara, e eu amava, como amo o Atlético até hoje. Assim, jogos meus, cara, eu entrava dentro de campo, dava de tudo. Porque você vê, cara, quantos torcedores que vai ali te ver, que não tem uma condição financeira, que deixa de comprar um negócio. E a felicidade do cara é te ver arrebentando dentro de campo, aquela alegria de você ganhar. Aquilo levanta até o ego da pessoa. Então, claro. Mas a gente, assim, tem o maior carinho por tudo que a gente fez pelo Atlético. A Libertadores, ela foi a grande marca? Aquela diante do Flamengo? A Libertadores que o Atlético perdeu? Isso. Em 82? Aquilo ali foi, porque eu não tava, era juvenil. Mas aquilo ali a gente já tava, eu tava no juvenil, mas a gente ficou assim, magoado demais. Então aquilo que moveu, dava mais força pra gente quando jogasse contra o Flamengo. Não pelos jogadores, cara, que os jogadores também não são culpados. Mas pela... E você pegou boa parte deles quando você foi pro Flamengo também, né? Peguei Júnior, peguei Zico, peguei Leandro, peguei Zé Carlos. Não, time horroroso do Flamengo também. Só que não. O Andrade, Bebeto. Ademar, eu teve a felicidade que eu joguei em 14 clubes no Brasil. Verdade, vamos passar a lista, ó. Ele jogou no Atlético, né, que ele ficou a primeira vez até 88, é isso, né? Depois ele foi pro Flamengo, depois ele foi pro Guarani, esse é o de Campinas. Guarani de Campinas, depois Vasco da Gama, depois ele volta pro Atlético em 91, aí ele vai pro Grêmio, certo? Não. Tá errado? Primeiro foi Atlético, Atlético eu fui pro Flamengo, Flamengo, certo. Guarani eu volto pro Atlético. Vasco. Ah, você voltou pro Vasco. Depois fui Fluminense. Ah, tá. Então você fez essa passagem no Rio toda primeiro. Aí depois Fluminense fui campeão da Taça Rio. Depois eu joguei no Grêmio também. Isso. Aí depois... Palmeiras? Ponte Preta. Ponte Preta. Londrina, Avaí, Vila Nova aqui de Nova Lima. Isso. 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba, Inter de Limeira. Novo Horizontino. América de São José do Rio Preto. Avaí, Santa Catarina. Corinthians, Alagoano. Então você não jogou no Palmeiras? Não. Olha que interessante. Na minha ficha tá apaga ou Palmeiras. Ele não jogou no Palmeiras. Olha só, pela seleção brasileira em 87, né, o Brasil Olímpico, o pré-olímpico, o Sérgio Araújo participou e foi medalha de ouro, né, no pré-olímpico. Foram campeões. Foram campeões. Vale lembrar, nessa época, que o Brasil nem medalha olímpica tinha, né? Ele foi até agora, né? De ouro, que eu tô dizendo, porque não, era muito difícil, né? É muito difícil, né? Difícil. Muito difícil. Em 87, você chegou a ser convocado para a seleção principal, né? 2 jogos? 2 jogos. Por que você acha que você não permaneceu na seleção brasileira principal? Aquilo que eu te falo, Dimara... Política? Era... Jogador mineiro para chegar na seleção brasileira era muito difícil. Até os... Não era. O Moacir falou para mim que quando ele ia para a seleção era só ele. Era só ele. Era difícil demais. Então, você vê que eu fui categoria de base de seleção brasileira e tudo. Na principal, na Copa de 86, acho que eu fui inscrito entre os 35. Ah, tá. Você ficou nos que ficaram para trás. Mas se eu tivesse no Rio, Eixo, São Paulo, tranquilo que eu estava na seleção brasileira, tranquilo.
É o que a gente conta, né, hoje. Apesar que tá ficando meio assim também, né? Infelizmente, porque a gente vê hoje mesmo, né, quantos jogadores o Atlético tem brasileiros, tá, gente? Em situação, né? O próprio Hulk, né? Alguém me conta, porque eu sempre soube que quando você convoca a seleção brasileira, você convoca a melhor fase. Ou tô maluca? É os que estão na melhor fase. Os melhores. A melhor fase, né? Alguém entende por que o Hulk não é convocado? O Paulinho foi pra sub, né? Agora apareceu na principal, mas também não, né? Não entrou também. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Isso fez com que a seleção ficasse muito longe do seu torcedor, né? Porque você traz todo mundo de fora. Quem são essas pessoas? Teve um jogo, eu fui fazer um jogo da seleção esse dia que eu falei assim, meu Deus, lógico que a gente sabe, porque hoje é ser obrigado a acompanhar, né? Liga Inglesa, Campeonato Espanhol, não sei o que lá, mas tem uns que estão lá na Alemanha, não sei na onde. Você fala, mas quem são essas pessoas? Né? Assim, por que não? Tem tantos jogadores atuando no Brasil em alto nível, né? Com um campeonato disputado como foi esse, né? Esse brasileiro. Continua a mesma lenga-lenga, né? Eu tenho hora que eu tô em casa também vendo o jogo, falei, gente, quem que é esse cara que é aqui? Que a gente não sabe, cara. É complicado, cara, é complicado. Mudou muito. Qual é a sua relação hoje com o Atlético que teve essa transformação toda e chegou à SAF? Qual é a sua relação hoje com eles? Minha relação, igual eu te falei, hoje eu sou presidente do Massa, a gente tem autorização do clube, né? Eu tô esperando agora só para ter uma reunião com eles também, pra gente continuar dando sequência nisso aqui. Eu acho que é legal a gente reviver... Representar o Atlético, o Master. E engraçado que todos os torneios que a gente disputa, a gente é campeão. Nós disputamos o primeiro, foi lá em Sete Lagoas, contra River Plate, São Lourenço, Boca Juniors. É mesmo, e são os Master deles mesmo, aqueles caras que a gente viu jogar. Você viu. Nós tivemos um torneio lá em Sete Lagoas, que veio Boca Juniors, River Plate, São Lourenço, Flamengo, Corinthians, Atlético e Cruzeiro. Nós somos campeões. É mesmo. Aí disputamos uma agora no Rio também, que foi um quadrangular rapidinho, Atlético, Flamengo, Corinthians e Vasco. Nós somos campeões também. Teve a Copa Tele Santana lá em Itabirito, São Paulo, São Paulo, Fluminense, Atlético e Seleção de Itabirito. Nós somos campeões. Então, cara, é legal que a gente tá indo e tá conseguindo. Leva o nome do clube, a gente mostra, joga aqueles ex-jogadores também do passado, igual nós tivemos a decisão lá no Rio, foi contra o Flamengo, tava o Nunes, tava o Tita. Muito entendeu? Legal. E é legal, cara, que você reviveu os caras, entendeu? E pro torcedor também deve ser um encanto, né? Eles devem ficar malucos, né? Tem uma televisão que passa o jogo e tudo, então a gente fica feliz. Quando você olha esse Atlético de hoje, né? Tem estádio, tem um dos melhores centros de treinamentos da América Latina, tem dinheiro, né? Porque a SAF tem que fazer isso, né? Passa a ser um clube empresa, na verdade, né? Passa a ser uma empresa. E aí você vê tudo isso, né? O sonho, as pessoas não se lembram muito, mas o estádio sempre foi um sonho atleticano, né? Inclusive, toda vez que o time ia mal, o presidente da época chegava e falava assim, mas nós vamos construir estádio. Por isso que aliás, o Sérgio Coelho, presidente atual do Atlético, eu fui fazer uma entrevista com ele e ele falou assim, você tá acreditando, Dimara, que tá pronto na inauguração do estádio? Você tá achando que... Eu falei, presidente, não, porque vocês falavam tanto pra gente que quando vocês não estavam bem que ia ter estádio, que eu não acreditei nunca que eu ia estar numa cabine no estádio do Atlético, entrevistando o presidente, falando, o Atlético tem um estádio. Né? Porque era a grande paixão do Atlético, era ter um estádio, né? É estádio, acho que todo clube do mundo, né, do Brasil, tem seu estádio próprio. Agora o Atlético tem o estádio dele aí, eu acho que é legal, que tem que ter um crescimento muito grande, igual você tá falando aí. Eu converso muito com outros dirigentes de clubes lá do Rio. Eu acho que o Atlético deveria fazer igualzinho a Europa faz. Preparar os seus ex-jogadores para ser um treinador, para ser um dirigente. Você vê isso que acontece na Europa. Igual agora tá aí o Vitor, tá lá dentro do Atlético, o Leonardo Silva. Isso, o Hever vai estar. O Hever agora. Aí eu fico pensando, cara, você tem um CT daquele de todo tamanho. E tô falando isso aqui, gente, é porque, como a gente sabe, muita gente sabe que a gente é ligado ao clube, você não vê quase muitas revelações de jogadores. Da base. Né? Da base. Sumiu, porque antes aí a gente não tá falando só do Atlético, tá, gente? A gente tá falando dos times que a gente acompanha mais de perto, como é o caso do Cruzeiro também. Eles não têm revelação. Isso que o Sérgio tá falando é porque
dificilmente você trazia um cara de fora, era muito caro, né? Então a formação deles era ali. A gente está vendo agora jogar no Atlético, por exemplo, o Rubens, que foi essa descoberta do Luiz Felipe Scolari. O Filipão foi lá, catou um cara, como ele fez, vamos lá, com o Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, foi lá e viu. Mas são treinadores que ainda têm um olhar para a base, né? Mas você olha, eu fiz uma pesquisa, a última vez em que o Cruzeiro, por exemplo, teve jogadores da base, assim, com formação mesmo, e vários deles e tal, foi o time de 2003. Você tá vendo agora o Palmeiras, o Fluminense, mas sabe por quê? O Santos, muitos ex-jogadores que estão dentro do clube. Sim, o Santos tem o Balu, né? Eu não sou contra nenhum profissional que tá lá, claro. Porque os caras são estudiosos e tal. Mas eu acho que um jogador como eu, que teve uma passagem em grandes clubes, com grandes treinadores, Dimar, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu tivesse dado sequência na minha carreira como treinador de futebol, hoje eu tava no nível desses treinadores todos que estão indo na primeira divisão. Você não deu sequência? Você foi só do Operário, é isso? E do Operário e do Vila Nova. O Júnior do Vila Nova. Pra você ter ideia, eu fui pro Vila Nova, com 6 meses de trabalho eu fui campeão, e com 6 meses venderam 2 jogadores pro Cruzeiro. Que isso? Em 6 meses de trabalho. Só que tem algumas políticas que eu não quis entrar, que eu preferi. Se afastar. Fui pro Operário, a mesma coisa. Cheguei lá com um baita de um trabalho e tudo. Não quis dar sequência. Porque se eu tivesse dado sequência, Dimara, hoje eu tava aí como treinador. Porque treinador, cara, tem que ser amigo do jogador, tem que falar a língua do jogador e tem que entender das coisas. A gente entende. Tem colega meu que fala, pô, bicho, você poderia ter estado ali. Você estudou, inclusive, em Portugal, não foi? Fiz curso de treinador lá, fiz curso no FMG. E a gente, cara, trabalhou com grandes treinadores. Você trabalhou Essa é a melhor escola. Você trabalhou com o Tele Santana que... Você tem que ver... Hoje eu fico bobo, cara, com algumas coisas. Cara, não vou citar nome de ninguém, mas de vez em quando eu vou ver treino em determinado lugar. O menino chega na linha de fundo e cruza a bola atrás do gol. O treinador não tem condições de ir lá e falar assim, aqui, é assim que bate na bola, você tá errado. É porque ele não sabe bater, né? Eu vi agora um treino, cara, que eu fui lá, o menino atravessou a bola dentro da área, o outro foi lá e fez o gol, o treinador lá do lado de fora com o braço cruzado. Cara, não corrigiu o setor defensivo. O treinador, cara, da base tem que ir lá e corrigir. Eu vejo muita reportagem de alguns treinadores que, igual o Luxemburgo, que fala que o menino da base, quando chega no profissional, ele tem que ficar ensinando. Fundamento. Chuta aqui. Eu fico vendo jogos, cara, a bola vem na área, igual o Tele falava, gente, não fica olhando só a bola não, olha pra trás, e fica olhando a bola, o cara de trás chega. É que, como a gente tá falando do Atlético, que obviamente por razões óbvias, eu fico nos jogos, eu comento os jogos, né? Nos jogos do Atlético eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, alguém quer fazer esse time ir pra linha de fundo e cruzar? Por favor, né? Porque eles cruzam da metade ali no... Eu falei, gente, não, existe a linha de fundo. Você precisa ir lá, você precisa alongar esse time. Quanto mais você alonga, sua chance é maior. Sem contar, né, que eu falei, e não é... Obviamente culpa do Luiz Felipe Scolari, porque é uma coisa que ficou crônica no Atlético, que vem de alguns anos, até de 2021, quando ele ganhou tudo, que é a questão da bola aérea, tanto defensiva, tanto quanto ofensiva. Eu não sei pra que joga a bola lá, porque ninguém faz nada com aquela bola. Vira um tumulto que só Deus. E quando é defensiva, o torcedor quase desespera, acha que é gol, porque é uma confusão tão grande. Eu, quando jogava, o Reinaldo falava comigo, ó, ele me chamava de Couro. Ô, Couro, me olha, cara, me olha. Quando você for na linha de fundo, eu vou dar um pique pra dentro do gol e voltar. Sim. Você joga a bola no pênalti, que eu vou estar ali. Então a gente já combinava. Hoje eles jogam a bola por jogar, Dimara. Tem hora que os caras vão na linha de fundo e eles cruzam por cruzar. E outra coisa, antigamente chegava 2, 3 caras na área, de vez em quando, hoje fica de vez em quando. Tem hora que o Hulk pega a bola, eu fico observando. Ele pega a bola, dá um pique, só tá o Paulinho dentro da área. Ele não tem ninguém pra jogar com ele. Eu vivo falando isso na transmissão, pelo amor de Deus. O meia não chega. Não chega. Não chega. E eles cruzam a bola da intermediária. Da intermediária. Ou quando cruza, a bola bate nas costas dos caras. Entendeu? Não acontece nada. Não acontece porque nada. Eu falo assim, cara, eu acho assim, a categoria de base, hoje tá faltando muito jogador de velocidade na frente. Muito. Por que na base já não começa a treinar o jogador de velocidade? Mas hoje, segundo a gente fica sabendo que o treinador da base fala, ó, não pode driblar não. Toca a bola pra cá, toca a bola pra lá. Que beleza, estão acabando com o futebol brasileiro, né? Porque o futebol brasileiro é isso, é ginga, é drible, não sei o quê. E aí os caras, eles falam assim, gente, mas por que não aparece mais Alex? Mas por que não aparece mais Sérgio? Uai, mas não treina isso, né? O futebol força, o futebol físico, ele ficou
mais óbvio, né? Mas por que uma pessoa que não tem, que tem também a força física e tudo isso, não pode ser habilidosa? Alguém me explica? Porque, para mim, faz parte, né, do conjunto ser desse jeito. O Luiz Felipe Scolari, acho que o mérito muito grande dele nessa recuperação do Atlético, no Brasileiro desse ano, tá nisso aí, porque ele pegou um time que não tem característica dele, porque a gente sabe que o Felipe joga com 2 caras de velocidade, a gente sabe disso, não tem, né, não tem, ele consegue, às vezes, com o Hulk fazer um pouco isso, né, nessa reta final ele melhorou muito nesse sentido, mas ele aceitou ter um time que não tem nada a ver com as características dele, né, um time que ele teve que se adaptar, e aí quando você olha, você fala, meu Deus, é isso, né? Como é que ninguém viu antes que era desse jeito? Mas aí tá, um homem na idade dele, 75 anos, mostrando pra todo mundo aqui, ó, gente, hello, dá pra fazer mesmo que não tenha a minha característica, mesmo que não tenha a minha coisa, mas eu converso com eles e falo assim, aqui, gente, vai ser desse jeito. Né? Eu falei que ele tá dando pra todo mundo uma grande lição de vida mesmo, né? Porque essa coisa que as pessoas têm hoje, né? De olhar pro cara mais velho, né? O etarismo, né? Que é esse preconceito assustador que a gente tem que aprender a escutar, né? Quem tem experiência. Porque se a gente não aprender a escutar quem tem experiência, a gente não tem presente, também não vai ter futuro. É isso mesmo. Né? Porque a gente tá vendo aí uma seleção brasileira que ninguém reconhece. Não. Querendo trazer treinador de fora, coisa que nunca aconteceu. Os treinadores brasileiros estão todos assim, desprestigiados por completo, né? Os treinadores brasileiros estão desprestigiados por completo. Qualquer um que vai pensar no treinador, pensa, ai, gente, um português. Não sei onde é que eles arrumaram isso, que agora Portugal virou top, né? Muita gente diz que é porque eles alongam o jogo, fazem. Ué, vocês acham mesmo que treinador brasileiro tendo condição e coisa não vai fazer isso? Ô, né? Dimara, você tá falando aí igual eu falo. Treinador bom, é jogador bom. Ué, igual. Milagre ninguém faz. Me pega pra treinar um time aí, me coloca uma seleção igual o Palmeiras tem. Agora pega o treinador do Palmeiras e coloca no Goiás. O que será que ele ia fazer? Coloca num Sport, coloca no América. E sem os jogadores que ele tem. Não tô falando do mérito do cara, não. Sabe? De repente tem um mérito dele também. Claro, mas eu joguei bola há 20 anos, cara. E a gente via, cara. Pô, quem faz o treinador é os jogadores. É os jogadores, cara. E a forma como o treinador também trata o jogador, né? Lógico. Aí que eu não entendo, porque muitos desses que eles dão a maior coisa e tal. Você viu o São Paulo no Flamengo, que rolo danado, né? O preparador físico dá no jogador, ele não sei o que, o rolo do cara, mas aqui no Atlético também foi muito confuso e o cara continua prestigiado. Sabe? Mas sabe o que acontece com os jogadores de futebol também? Eu fico pensando, o cara tem que respeitar. Não é porque o cara é igual na nossa... Você não acha ele bom, né? Não, ele é bom, pode ser bom treinador, mas você tem que respeitar o treinador. Claro. Igual na nossa geração, tinha grandes jogadores, mas a gente respeitava os treinadores. Hoje, eu não tô falando, mas eu não convivo com os caras que estão lá dentro. Saber. Mas, pô, porque o cara é o Gabigol, você não pode falar com ele? Você não pode colocar ele no banco? Ué, lógico que pode. Por que quando vai pra Europa, coloca eles no banco e fica quietinho? Agora, coloca ele no banco, aí já começa a fazer os tititi. Pô, o treinador tá me sacaneando, Amigo não sei da o quê. torcida, E papapá, e o dirigente, pra ficar bem com a torcida, com o jogador, abraça o jogador. Não, tem que ser uma coisa profissional. Tem uma coisa profissional. Aí por isso que de repente um preparador físico se revolta, por quê? Pô, os caras estão ali trabalhando. Você manda o cara fazer uma coisa, eu não vou. Vai aquecer, você não vai? Então, cara, o cara fica puto. E a gente fica pensando também, né, Sérgio? Porque, assim, se você pegar todos os times, né, que estão chegando aí e que chegaram nesse Campeonato Brasileiro, há quanto tempo, né, os caras estão... O Abel deve ter o quê? 4 anos que ele está no Palmeiras já. Né? É um tempo. Por que se dá esse tempo a eles e não se dá ao técnico treinador brasileiro? Né? O Felipe aqui, olha, ele com o Atlético foi uma coisa que não acontece, porque como é que você pega um time que você não tem a menor noção do que esse time é, não tem as suas características, não tem nada disso, você quer que isso dê certo? Né? Não dá, não tem como. Você pode fazer uns jogos melhores, como o Tite fez também, chegando agora, né, com o Flamengo e tudo mais, mas por que esse tempo que é dado ao Abel, e ele passou por crise, sim, não venham me dizer que não, porque passou, apesar de tudo que ele ganhou, teve horas que ele foi questionado. Mas passa por cima disso, né? Mas eu mantenho ele. Por que não se dá esse tempo? Você lembra da nossa época lá? Hoje não se faz mais coletivo. Como é que não tem não. Como é que você vai entrosar um time? Não tem jeito. Então, eu fico vendo ali, cara, as dificuldades que eles têm. A gente é observador, porque se treina muito 3 contra 2, 4 contra 3, aqueles jogozinhos reduzidos. Quando chega no Mineirão que tá espaço aberto,
Tem hora que o cara tá lá do outro lado, o seu Arana tá lá sozinho do outro lado, o cara não tem coragem de virar a bola daqui pra lá. Não, a virada é muito difícil. Hoje tem Difícil. feito melhor, mas a virada é muito difícil. É difícil porque tem medo. Fala, Sim. "Puta", porque na E época, se eu errar, né? porque na época a gente tinha um coletivo. É. Porque pô, você entrou, Ah, lógico que você tinha mais segurança. você entrosava seu time no coletivo. Porque você fazia o coletivo ali, você já sabia o que o Reinaldo ia fazer. Igual eu joguei com o Nelinho, quanto tempo? A gente já sabia o que ia fazer. Ora, hoje, na hora que eu pegar a bola, você me olha, eu falo, Nelinho, na hora que eu dar um pique pra frente, eu vou voltar e vou pegar no meio de campo. Então eu dava um pique pra frente e já voltava. E quando eu vi no meio de campo que o cara vinha pra mim, você joga por cima. Então tudo é treinamento. Hoje é aqueles treinamentos de 3 contra 2, 4 contra 3. É. Aí quando você chega, você não entrosa um time. Não entrosa, não. E outra coisa, E aqui, levanta a cabeça, né? Olha, porque eu não entendo pra que abaixa a cabeça pra correr. Pra que abaixa a cabeça pra não, e correr? outra coisa, Dimara, o time considerado reserva, ele sempre fazia coletivo contra o Júnior. Sempre. E o Júnior tava ali, pô, o treinador já tá observando o menino que tá no Júnior. Eu não tô lá dentro do clube, eu não sei o que acontece. Mas eu acho que não treina o time reserva contra um Júnior, contra um juvenil, entendeu? Porque vai desgastar os caras. Não pode, ele tem que estar preparado. tá doido, Nossa, a gente- como é que ele vai entrar? A gente viajava pra Uberaba, Uberlândia, saía lá no domingo, meia-noite, chegava aqui 9 da manhã, Sim. folga na segunda, terça-feira já treinava pra concentrar pra jogar na quarta à noite. Eles acham que isso começou agora. Começou não. Tá? Não. Esse aí que vocês reclamam, Bruno, era pior ainda. Ih, era ônibus. Muito pior. Muito pior. Não tinha o conforto, não tinha... Ah, e até a preparação física, né? Que mudou muito Nossa, em você tá relação doido. a tudo, né? Agora, essa Conmebol que você ganhou, que foi o primeiro título internacional do Atlético, né? Que é a de 92, com o Procópio, ela foi uma competição difícil, né? Foi legal, dura, cara. né? Eu acho assim. Foi legal? Foi bacana, cara, porque. Cara, a coisa mais gostosa, cara, quando você tá com alto astral, você tá confiante. E eu fui um jogador de alto astral, né, cara? Confiante de jogar, de entrar dentro de campo, de estraçalhar. E naquela Conmebol, eu acho que eu fui fundamental pro Atlético, cara. Hoje os meninos falam comigo, pô, A tensão foi muito grande. né? você, cara, você carregou aquele time na época lá. Puta, você jogou pra caramba e tudo. Porque, primeiro, torneio internacional e tal. Aí aquela decisão lá Nossa. no Paraguai contra o Olímpia. Nossa No Senhora. campo do Olímpia, não foi no estádio, Lu. Não foi no estádio, não. Os caras jogando tijolo, jogando pedra, eu pegava na bola, esse. Você não sabe da maior. Acabou o jogo, o presidente do Olímpia foi lá no vestiário pra me comprar. É, ó. Jura? Foi, chegou lá e falou, pô, eu quero comprar o número 7, o Sérgio, não sei o quê. Era quem o presidente? Era o Afonso O Paulino. Afonso. É. Esse Júnior Barranquilha, eu fiz um jogo lá em Barranquilha, que o presidente foi lá acabou Pra o jogo comprar pra também. comprar também. Então, se o Atlético quisesse vender o Sérgio, tinha muitas mas oportunidades. mas eu falei, não, aqui eu não quero vir não, você tá doido. Mas... Agora, aquele jogo lá foi... Não, foi uma Vocês guerra. sobreviveram e não sabe por quê, Foi. né? A noite toda eles ficaram mexendo, Foguete e né? tal. Foguete e tal. Mas foi legal, cara. Foi legal porque todo mundo se juntou, né, cara? Eu acho assim, um título internacional que foi o primeiro e tudo, mas foi legal. E dentro do Atlético tudo é sofrido. É verdade. E o Procópio na sua vida? Qual que é a representatividade? Não, o Procópio quis me bater dentro do vestiário, mas foi meu pai. Procópio arrasava, né? Qualquer problema que o Atlético tinha, a gente já sabia, ele chamava o Procópio. Não era assim? Procópio, menina, teve um jogo Atlético e Internacional. Aí eu não sei, eu tava jogando e tal, não sei o quê. Aí foi a plaquinha número 7 pra sair. E aí o cara fez uma falta em mim, o Nelinho chegou e falou assim, sai correndo, eu saí correndo, aí deu de 3 dedos, eu cruzei, o Everton fez o gol. É verdade. Menina, e a plaquinha número 7, na hora Lá. que eu saí, a torcida começou a chamar ele de burro, ele deu uma banana pra torcida. Foi lá que ele deu a banana. Na hora foi que eu mesmo. cheguei no vestiário, Isso foi onde? Tabira? foi aqui, não. Ah, não, foi no foi aqui, Mineirão. foi no Mineirão. Contra o Internacional de Porto Alegre. É, teve uma outra banana. Depois eu vou te contar em Itabira. Não. É. Aí, na hora que eu cheguei no vestiário, já tinha tomado banho, passado perfuminho, papapá. Rapaz, esse homem chega, se não fosse o João Leite segurando ele, cara, ele tinha me matado no vestiário. Aqui, tem vendo que você tá me chamando de bobo por causa de você? O João Leite, passa, segura eu, ó. Achei fora e veio pra me bater. Mas ontem eu joguei lá em Itabira, né? Jogamos contra a seleção lá de Itabira no estádio do Valério. É. E o Procópio, nessa época, né? No jogo Atlético e Itabira, Atlético e Valério, ele tava no banco. O cara urinou
no copo e jogou na cara dele. Meu Deus. Cara, ele pulou no meio da Foi. torcida. Ele pulou. Quebrou tudo, tá. E vocês tentaram tirar, não? Mas como é que você vai pular no meio da torcida? E o segurança nosso tava lá dentro do vestiário, que eu tinha saído do jogo. Aham. Segurança, mas os roupeiros estavam comendo amendoim dentro do vestiário e o pau quebrando lá fora. Aí que o cara chegou e gritou: João! Ô, João! Era o João, Segurança. É. Que é? O pau tá quebrando aqui fora. Pô, quando o João Ainda mais chegou. o João, né, gente? Putz, João grilo, era um velho. espetáculo, Muita né? história, cara. É, ele tem muita história e ele era um cara muito bacana. Não, o João era. O João não deixava faltar o cafezinho da Não. gente. A gente já chegava no interior pra fazer jogos deles, eles falavam: você precisa de alguma coisa? É. Eu falava assim: é um cafezinho. Ele falou: você não quer uma maçã, uma banana? Era uma outra História. geração, Ô, outra história. Era bom demais, velho. Serginho, eu acho que um dos melhores programas de histórias que a gente já fez aqui, como é bom, né, a gente conhecer e ter amigos, né, que a gente fez ao longo da vida, ao longo da carreira, né, que participaram de tudo isso. Às vezes as pessoas me dizem assim, né, o tempo vai fazendo a gente vai ficar melhor, mas a gente vai ficando melhor por causa deles, né? Porque a gente continua aprendendo com eles, continua convivendo com eles, com os novos que estão vindo também, obviamente, nós todos aqui temos um carinho enorme por quem está surgindo agora, quantos amigos a gente tem aí, né, desses novos, mas eu queria te agradecer demais porque o Serginho é um ídolo, né, do Atlético, ele é lembrado em qualquer momento que a gente vai falar de Atlético, né, sempre alguém tem que falar assim, mas e o Serginho, você lembra aquele jogo, não sei o que, né, sempre todo mundo tem uma história, né, quando você olha assim tudo, foi lindo, né? Não, foi legal, cara, eu acho que a minha história dentro do Atlético foi muito bacana, o carinho que eu tenho pros torcedores até hoje, cara. O tempo inteiro. Eu faço caminhada ali na região da Pampulha, cara, é legal, o pessoal para, tira foto. Pô, eu lembro daquele jogo de 87 que você fez aquele gol, aquele tal. E é bacana, cara, o reconhecimento no interior também, igual ontem, você tirando foto, o pessoal tirando foto com você, lembrando, é legal. E a gente é isso aí, povão, tamo na rua, tamo na estrada, e a vida que segue. Não adianta, cara, você ficar... porque você é jogador, você não fala com um, não fala com o outro. Eu sempre falei. Tem uma história rapidinha aqui, Valdimara. Fica à vontade. Teve um história jogo, você tem sempre. Teve um jogo Atlético e Cruzeiro, né? Que a gente tinha sido campeão. E aí. E meu apelido era Zebu de Ouro. Aquelas bobeiras de 3 cordão de ouro. Ele andava com um monte de cordão de ouro. Pulseira. Mas era moda bobeira. na época. Né? Tinha pulseira ou cordão? Pulseira. Aí os meninos falaram. Pulseira. Os meninos falaram assim: você vai sair assim? Eu falei: que isso, rapaz? Sou do povo. Aí na hora que eu saí, o João Segurança levou minha bolsa e a torcida me carregou até no ônibus. Aí na hora que eu cheguei do lance, cadê os cordões? Não tinha, né, gente? Mas levaram tudo. Querido, mas eles levaram tudo, né? Eu gritei, gente, cadê meus cordões? Aí os caras, você não é do povo? Levaram tudo. Mas foi legal. João deve ter enchido seu saco por muito tempo. Mas era gostoso, cara. Que lembrança bacana de te ver você, de estar aqui, de lembrar das suas irmãs, do seu começo lá na vila, a gente brincando, vocês conversando. Sim. E hoje você aqui, com esse sucesso todo, a gente fica feliz também. Você faz também. parte da história nossa também, junto com vocês. E eu só tenho a agradecer, né? O respeito, o carinho Não, que eles sempre tiveram teve, comigo. todo Sempre mundo. eu fui a primeira mulher, né? A estar ali lógico. no ambiente deles, a entrar no vestiário. Eu pensava, como você entrar no vestiário? Eu falei, de costa, gente. E eles tinham o maior respeito comigo, eles enrolavam na toalha pra gravar comigo, eles faziam... Era assim, né? O mundo era masculino no futebol, o mundo era masculino. E aí ele tinha que começar a aceitar uma outra situação, que era o fato de ter mulheres ali, e eles se adaptaram a gente como a gente se adaptou ao fato de estar ali. Então, eu só tenho a agradecer, porque as pessoas falam, você passou muito aperto? Não passei nada, sabe? Eu só te fiz amigos, não passei aperto, só fiz... Ao contrário, eles me salvaram muitas vezes. Então, eu só tenho a agradecer, não tinha nem telefone, gente. Eu ligava lá na concentração, ou lá no coisa, e pedia, Serginho, você pode ir no programa hoje? Era assim, não era? Eu tinha que ligar na Vila Olímpica. Tinha que virar na Vila Olímpica pra eles ir lá. Não tinha celular, gente. Não tinha celular. Como é que eu falava com eles se eu não tivesse ido no treino, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer muito. Obrigada demais, viu? Não, obrigado vocês. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com.
KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. E eu fiz questão de encerrar a temporada do Dimar Entrevista desse ano com o Serginho, por tudo isso, né, porque ele representa muito na minha carreira, na minha história e tudo isso, porque é esse cara bacana que vocês estão vendo aí, e porque eu queria agradecer muito a todos vocês que acompanharam, né, essa temporada do Dimar Entrevista. Essa já foi a 3ª temporada, e dizer que a gente ficou muito feliz, e a nova temporada, a 4ª, volta em janeiro, tá? Já acompanhando ali o Campeonato Mineiro e tudo mais, e agradecer por esse programa ter feito tanto sucesso e ganho, tanto assim, né, repercussão entre os jogadores que vêm aqui, entre o público que adora saber das histórias, né, de revê-los, né, então eu queria agradecer a todo mundo que passou por aqui nesse Dimar Entrevista na 3ª temporada, e eu encerro hoje com o Serginho essa 3ª temporada, convidando, é claro, para vocês estarem de volta comigo em janeiro, na 4ª temporada do Dimar Entrevista, aqui na FM O Tempo, no jornal O Tempo, que a gente coloca também as entrevistas, né, no impresso, no YouTube de O Tempo, nas plataformas digitais de O Tempo. A gente agradece demais a todos os companheiros também que participaram comigo. Um beijo grande para vocês e até janeiro. Tchau.